Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Nós estamos iniciando neste momento a nossa leitura comentada dos textos da Palavra de Deus, que está localizada nos primeiros 5 livros da Bíblia, que é chamada, na linguagem da Bíblia hebraica, de Torá, e na linguagem da Septuaginta, Pentateuco. Lembrando que a Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento, feita um pouquinho antes de Jesus nascer. Nós queremos aqui agradecer a tua participação, desejar a você que a Palavra de Deus faça morada na tua vida, na tua família, e que nós possamos juntos aprender o que Deus tem para cada um de nós neste dia. Vamos iniciar a leitura do livro de Números. O livro de Números tem o título em português, baseado na Septuaginta e também na versão latina da Vulgata. Nós vamos ler o texto que está no capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 20. E essa designação, números, é baseada nas contagens, que são o foco principal dos capítulos, que vai até do capítulo 1, versículo 4, até o capítulo 4, versículo 26. E o título hebraico mais comum, que é chamado de Bamidbar, vem da quinta palavra do texto em hebraico, no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no deserto. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai. Daí então vem o nome No Deserto, nome do livro em hebraico, Bamidbar. O autor do livro é o próprio Moisés, referido nos escritos que estão ali no próprio livro de Números 33, versículo 2, 36, versículo 13. E Números foi escrito no último ano da vida de Moisés. E os acontecimentos estão ali a partir do capítulo 20, versículo 1, no último ano de Moisés. Qual é o pano de fundo do livro de Números? A maioria dos acontecimentos do livro ocorre no deserto. A palavra deserto é usada 48 vezes em Números. O livro de Números se concentra nos acontecimentos que tiveram lugar no 2º e no 40º ano depois do Êxodo. Todos os incidentes realizados ou registrados desde o capítulo 1 até o capítulo 14, versículo 45, ocorreram no ano 1444 a.C., no ano seguinte ao Êxodo. Tudo o que é mencionado depois do capítulo 20, versículo 1, é datado do ano 1406 ou 1405 a.C., que é o ano 40 depois do Êxodo. Temas históricos e teológicos que são tratados ali no livro de Números. Números registra as experiências de 2 gerações do povo de Israel. A primeira geração participou do êxodo para fora do Egito. A história dessas pessoas começou em Êxodo capítulo 2, versículo 23, se estende através de Levítico até os primeiros 14 capítulos de Números. Essa geração foi contada para a guerra da conquista de Canaã. Porém,
quando o povo atingiu a fronteira do sul de Canaã, recusou-se a entrar na terra prometida. Isso está lá no capítulo 14. Por causa da sua rebelião com o Senhor, todos os adultos de 20 anos acima, exceto Calebe e Josué, foram sentenciados a morrer no deserto. Nos capítulos 15 a 25, a primeira e a segunda gerações se sobrepõem. A primeira se extinguiu quando a segunda se tornou adulta. Com a segunda contagem do povo, começou a história dessa segunda geração, que está ali no capítulo 26. Esses israelitas foram à guerra e herdaram a terra prometida. A história dessa segunda geração, que começa em Números 26 e estende pelos livros de Deuteronômio e também de Josué. Vamos então ao capítulo de número 1 do livro de Números, para que nós possamos acompanhar o que é dito ali, no nosso comentário. Então, capítulo 1 fala sobre o recenseamento. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo ano, primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito, e disse: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um, pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército, de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo, o chefe dos grupos de famílias, deverá ajudá-los. E aí, no versículo 5, ele começa a ditar ali os nomes do povo. Então, Números começa no 14º mês, ou seja, 377 dias depois da saída de Israel do Egito. Falou o Senhor a Moisés. Isso liga a revelação dada pelo Senhor com Êxodo capítulo 2, no versículo 5 e seguintes, e Levítico também, capítulo 1, versículo 1 e seguintes. A palavra de Deus orientou tudo o que foi feito por Israel no deserto do Sinai. Israel havia acampado ali durante 11 meses. Ali o tabernáculo foi erguido um mês antes e era onde a glória do Senhor residia, conforme está escrito lá em Êxodo, capítulo 40, versículo 17. Esse foi o lugar da habitação de Deus no meio do seu povo. Em Números 1 até o capítulo 6, Israel estava organizado de tal forma que o tabernáculo consistia no ponto central do acampamento. O censo que é falado ali no versículo 2, também em Êxodo 38, versículo 11 a 16, o Senhor havia ordenado que se fizesse um censo dos homens de Israel acima de 20 anos de idade, excluindo os levitas, com o propósito de determinar o número daqueles que pudessem ir à guerra. O número total foi de 603.550 homens, conferindo com Êxodo 38, versículo 26. No versículo 3, o livro de Números olha para frente, para a invasão da terra prometida a Abraão. E é por isso que Deus fala que Moisés e Arão deveriam contar os homens que podiam servir ao exército, porque a ideia era chegar lá na frente e conquistar a terra de Canaã. E aí, então, no versículo 5, ele começa a contar ou a relacionar todos os que foram contados.
E o interessante é a gente observar que os filhos de Israel, ou seja, os filhos de Jacó, eles foram organizados, né, as tribos estavam organizadas de acordo com a ordem de nascimento dos filhos das esposas de Jacó. Então, primeiro vieram na relação os filhos de Lia, depois os filhos de Raquel e, por último, os filhos das servas destas duas mulheres de Jacó. E fica excetuando somente Gade, que substituiu a Levi, porque Levi não foi contado neste censo. A tribo de Levi, ela ficou afastada dessa contagem, não participou do recenseamento. E aí então Gade ocupou o lugar de Levi lá dos filhos de Lia. No versículo 46 é falado o número total, né, dos filhos de Israel, e essa contagem ela combina com todo o livro do Êxodo, com os outros livros, e faz com que nós, quando chegarmos lá no capítulo 3, versículo 39, nós possamos ver que a população que estava ali no deserto, contando que eram 603.550 homens, nós podemos dizer que a população total ali no deserto era de mais de 2 milhões de israelitas, contando mulheres e crianças. Então, era muita gente. Alguns historiadores costumam questionar esta contagem, este número, dizendo que seria muita gente para estar no deserto, mais de 2 milhões de pessoas, é muita gente. Mas nós não vamos de maneira nenhuma desconfiar do poder de Deus para poder trabalhar e cuidar destas pessoas ali no deserto. Nós acreditamos que é exatamente o contrário. 2 milhões de pessoas num deserto, algo impossível de acontecer aos olhos humanos, é, na verdade, mostrando o cuidado de Deus com o seu povo no deserto. No capítulo 2, nós iniciamos então com a disposição dos filhos de Israel ou das tribos no acampamento. Antes, porém, ali no versículo 47, vem explicando a respeito dos levitas. Quais seriam as funções dos levitas de uma forma geral. Lá na frente, no capítulo 3, vai explicar de uma forma mais específica. No capítulo 2, então, nós vemos a disposição das tribos dos filhos de Israel quando o acampamento ficava, quando eles acamparam ali no deserto do Sinai ou em qualquer situação. E alguns historiadores também dizem que era essa disposição que, durante a caminhada, o povo ia andando, né? E como funcionava? Eu vou mostrar para vocês aqui uma foto que mostra essa disposição das tribos. Então, nós vemos que do lado direito aqui da sua tela, nós temos as tribos de Judá, Issacar e Zebulon, que iam à frente, sendo que Judá era a tribo que liderava. Do lado esquerdo do tabernáculo estavam as tribos de Naftali, Dan e Asher. Do lado esquerdo, Simeão, Ruben e Gade, e na retaguarda, Benjamim, Efraim e Manassés. A tribo de Levi, ela ia em volta do tabernáculo e também ficava acampada em volta do tabernáculo. Lembrando que do lado da tribo de Judá
era o Oriente, ou seja, onde o sol nascia. Então a tribo o povo sempre caminhava nessa direção do Oriente. E quando parava, fazia o acampamento também ficava voltado à frente do tabernáculo, voltada para o Oriente, para quando o povo de Israel fosse adorar, ficasse de costas para o sol. E isso era algo que isso era algo que fazia o povo se lembrar que Deus é o Deus verdadeiro e não há outro que mereça ser adorado, enquanto os povos daquela região adoravam ao Deus Sol. Um dos deuses era o Deus Sol. Então, aqui no capítulo 2 nós temos então, toda essa disposição das tribos, os locais onde elas deveriam permanecer. No capítulo de número 3 nós encontramos a contagem explicada, a contagem, e é explicada também a função dos levitas. Um destaque aqui para Eleazar e Itamar, que iriam oficiar com os sacerdotes, eles iam oficiar como sacerdotes para o sacerdote, seu pai Arão, o sumo sacerdote Arão. E Eleazar também era o superintendente do tabernáculo, responsável por todo o serviço e funções ali dos levitas. Ao mesmo tempo que nós temos as funções dos sacerdotes, ou as funções dos levitas, sendo narrada aqui no capítulo 3, nós temos também o recenseamento dos levitas, trazendo a relação de todos eles, os seus patriarcas, os seus filhos, e é também colocado algumas funções que eles iriam exercer durante o período da jornada. Tinha também o resgate dos primogênitos, porque como os levitas não foram contados, precisaria haver, então, o resgate da quantidade deles dentre o povo, e isso foi feito também. No capítulo 4, nós encontramos as responsabilidades específicas dos levitas, agora pelas suas famílias. E era a respeito do transporte do tabernáculo durante a caminhada do povo no deserto. Então, é narrado aqui os filhos de Coate, que eles iriam carregar os móveis, tudo aquilo que era móvel, né, do tabernáculo. Todo o tabernáculo era móvel, mas tinha os utensílios móveis, né, as mesas, né, a arca, né, todas esses itens seriam levados pelos filhos de Coate. Porém, haveria uma necessidade de não tocar nas coisas santas. Tá? Então, tinha ali uma observação com respeito a isso. Os filhos de Gerson, eles seriam encarregados das cortinas, dos reposteiros e as cordas. Então, tinha essas responsabilidades dos filhos de Gerson, a parte das cortinas. Os meraritas, a responsabilidade deles, os filhos de Merari, era para carregar as tábuas, os varais, as colunas e a base. E o interessante a gente observar é que cada um desses filhos deveriam ser indicados nominalmente para cada função, para que eles não tocassem em algo indevido e viessem a morrer. Então, aqui tem mais uma informação a respeito do recenseamento
dos levitas e chegamos então ao final do nosso trecho que iremos comentar e tirar algumas conclusões. E o interessante, mais uma vez, a gente observar, sempre após cada capítulo é informado que tudo foi feito como Deus havia indicado para Moisés. Qual a conclusão que nós podemos tirar deste texto e tirar algumas lições para nós? Primeiro, quando Deus manda contar os que poderiam ir à guerra, ele tinha como intenção a conquista de Canaã. Já falamos sobre isso. Dali a poucas semanas. Porque se nós formos analisar a geografia daquela região, a distância do Egito até Israel é cerca de 500 quilômetros, que poderia ser feita em mais ou menos 40 dias. Porém, a desobediência e a incredulidade do povo fizeram com que uma geração fosse destruída e outra geração herdasse o que foi prometido para eles. Então, a gente pode observar que a questão da obediência e credulidade ou confiança em Deus, ela foi o motivo que impediu o povo de conquistar a terra prometida de uma forma mais rápida. Então, nós podemos observar que nas nossas vidas, na nossa vida, nós precisamos pautar a obediência e a confiança em Deus para que possamos receber as bênçãos que Ele tem prometido a cada um de nós. Em segundo lugar, Deus quer que o seu povo olhe para frente. Então, o que a gente precisa entender é que essa questão de contar o pessoal para a guerra é porque Deus estava olhando para frente. E Ele quer que nós estejamos olhando para frente. Nós vamos ver no texto, quando nós estivermos estudando, que teve um momento que o povo de Israel queria voltar para o Egito. E quantas vezes na nossa caminhada nós também queremos voltar? E esse texto ele vem mostrar para nós que o que Deus quer é que nós olhemos para frente, busquemos lá na frente, olhando para o alvo, olhando para aquilo que está na nossa frente, nunca olhar para trás. O nome do livro em hebraico é Bamidbar, que significa no deserto. E é no deserto que Deus gosta de tratar com o seu povo. Como nós estamos falando, o povo havia desobedecido a Deus e por isso precisou passar 40 anos para se consertar com Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, nós temos o seguinte texto: Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, 1. Que versículo incrível é esse quando nós olhamos o que aconteceu com o povo no deserto. O povo também foi levado para o deserto para ser tentado. Mas olha a diferença. Mateus declara que quem levou o povo foi o Espírito, quem levou a Jesus foi o Espírito de Deus. Da mesma forma que Deus também conduziu o povo no deserto, o povo para o deserto, o Espírito de Deus conduziu Cristo para ter uma experiência no deserto. E nessa experiência, ele teve de suportar tentações severas, da mesma forma que o povo precisou enfrentar situações difíceis naquele deserto durante 40 anos. Ainda mais incrível quando nós olhamos esse versículo é a sequência de uma grande glória quando Jesus
foi batizado no Rio Jordão. Ou seja, Jesus havia passado pelas águas do Jordão e foi batizado, e aquele foi um momento de glória. Da mesma forma, o povo tinha passado pelas águas do Mar de Juncos, do Mar Vermelho, e tinha sido um momento de glória também para os israelitas. E ao sair das águas, quando Jesus saiu das águas, os céus se abriram, o Espírito de Deus desceu como uma pomba e pousou nos seus ombros. E aí, diz o texto de Mateus 3,17, uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho agradado. E aí alguém poderia perguntar: poxa, Deus estava tão contente com Jesus? Por que ele conduziu Jesus para ter essa experiência no deserto? Vamos entender que Jesus é um padrão para as nossas vidas como crentes. E aí, em 1 João capítulo 4, no versículo 17, nós encontramos que neste mundo nós somos como ele. E ainda mais, em Hebreus 4,15 diz que Cristo passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. A mensagem que a Bíblia quer mostrar para nós é que todos os que estão em Cristo poderão em algum momento passar por uma experiência difícil, assim como aconteceu com Jesus. O povo no deserto experimentou, estava afastado, longe de Deus. Deus foi buscar esse povo e fez o povo passar por uma situação difícil. Jesus estava com Deus, em perfeita comunhão com Deus, mas precisava passar por aquela experiência. E isso nos ensina que nós também, em algum momento das nossas vidas, iremos passar por momentos difíceis. O deserto, a Bíblia nos ensina também que o deserto pode durar um bom tempo, mas não vai durar para sempre. Porque o propósito de Deus, lá atrás, era punir uma geração que não confiou no seu poder e na sua provisão em todos os sentidos. Porém, há sempre um propósito da provação. Jesus foi tentado em algumas áreas, não é o caso de a gente falar nelas aqui agora, mas ele resistiu a todas elas, dando-nos o exemplo. E estas tribulações, elas vêm apenas para aqueles que andam no Espírito e têm comunhão com o Senhor, porque têm condições de suportar estas tentações. Porém, quando o Espírito Santo ele nos conduz para o deserto, é porque Deus tem um propósito eterno em mente. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está conosco nesse dia, não se engane. Deus não nos tenta. Ele nos dá a oportunidade de vencer o tentador, que é o diabo, que está sempre nos tentando. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E por último, no deserto é lugar de ouvir e ver o poder de Deus. O povo de Israel decidiu não enxergar, não reconhecer o que Deus podia fazer em suas vidas, diferentemente de Jesus, que em nenhum momento duvidou do poder de Deus. Jesus não seria tentado por pecados grosseiros, pois ele era justo. A sua tentação seria no reino espiritual. A mesma coisa é verdadeira para nós hoje. Uma pessoa verdadeiramente espiritual pode não ser tentada, ou pode ser tentada a beber ou a usar drogas, mas a tentação maior vai ser como Cristo enfrentou, ou seja,
a desobediência à palavra ou tentar a desobediência a Deus, o Pai. O nosso conselho para você hoje é que você não deixe, ou o nosso conselho para nós, porque todos nós estamos sujeitos a isso, né? Não deixemos que o diabo roube a nossa unção e enfraqueça o nosso chamado. Vamos permanecer firmes na palavra de Deus e nós sairemos vitoriosos como o Senhor Jesus. E eu quero responder a duas perguntas. Por que o povo foi conduzido para uma experiência no deserto? Para ser punido pela desobediência e incredulidade. E por que Jesus foi conduzido para uma experiência no deserto? Para ser exaltado por sua obediência e confiança em Deus. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que neste domingo está conosco, eu gostaria de incentivar a você a continuar crendo e obedecendo a Deus, para que no deserto que nós passamos nas nossas vidas, possamos passar com Deus ao nosso lado e alcançar a terra prometida. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, por estarmos na tua presença mais uma vez. Graças te damos porque nesta hora nós temos reconhecido o teu poder, temos reconhecido a tua palavra, temos reconhecido, Pai, que tu és o nosso Deus, o nosso guia, o nosso protetor e aquele que em algum momento permite que sejamos testados, sejamos vilipendiados até, mas nunca deixa que nós percamos a fé. E é isso, Pai, que nós queremos aprender neste texto, que todas as provações, todo o deserto que nós passarmos, vai servir para reforçarmos a nossa confiança e a nossa obediência a Ti, e assim alcançarmos o alvo desejado para cada um de nós. Esta é a oração que fazemos, agradecidos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, compartilha este vídeo com todas as pessoas que você conhece e nós convidamos para na semana que vem comentar, estudarmos juntos, ler durante a semana o texto de Números capítulo 4, versículo 21, até o capítulo 7, versículo 89, e assim compreender, ou tentar entender o que Deus quer para cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família. Esse é o desejo do nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Amém.